Olá! O Brasil já contabiliza 16 casos de varíola dos macacos em humanos. Os 2 últimos registros foram feitos nesta quinta-feira na cidade do Rio de Janeiro. Ao todo, já são 4 casos no Rio, 10 em São Paulo e 2 no Rio Grande do Sul. 11 pacientes estiveram na Europa recentemente e 5 são autóctones. Ou seja, a transmissão foi local, aqui no país, entre pessoas infectadas com o vírus no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, outros 10 casos estão sendo investigados. 2 no Ceará, 4 no Rio de Janeiro, 1 em Santa Catarina, 1 no Acre e 2 no Rio Grande do Sul. Essas pessoas estão em isolamento. Aqui em Minas Gerais não houve nenhum registro de varíola dos macacos até o momento. Os casos suspeitos foram analisados pela Fundação Ezequiel Dias e descartados. Vale lembrar que o primeiro caso da doença registrado aqui no Brasil foi no dia 9 de junho, em São Paulo. O paciente, um homem de 41 anos que viajou à Espanha, recebeu alta hospitalar na última segunda-feira, depois de 14 dias em isolamento no Hospital Emílio Ribas, que fica na capital paulista. A Magu Tavares conversou sobre a varíola dos macacos com a infectologista Carolina Ali. Veja na entrevista. Doutora, para que nós possamos iniciar essa conversa, eu gostaria que a senhora nos explicasse o que é a varíola do macaco. Bom, é uma doença transmitida por vírus, né? Ela que já é relatada há muitos anos, principalmente na África, então ela não é uma doença nova, já se tem algum conhecimento acumulado sobre a varíola do macaco. Ela causa lesões na pele, isso chama muita atenção, e só pelo fato de carregar junto no nome a varíola, né, já assusta um pouco a gente. Doutora, e como ocorre a transmissão desse vírus? É uma zoonose, esse vírus, né, é uma zoonose, então ela pode ser transmitida de animais, né, de alguns mamíferos para o ser humano, através de mordida, de arranhadura, mas esse não é o padrão que tem acontecido aqui no Brasil, né? A transmissão aqui no Brasil, ela tem acontecido de pessoa a pessoa. Então, por secreção, por gotículas que a gente produz quando a gente tosse, espirra, ou por secreção, saliva, até pela secreção genital também na relação sexual, pode haver essa transmissão. E as lesões de pele, elas têm uma secreção que são altamente contagiosas. Então, de entrar em contato com essas feridas também, pode haver a transmissão de pessoa a pessoa. Então, só para reforçar, né, a transmissão pode ser animal, humano, mas o que tem acontecido é a transmissão de humano para humano também. E quais são os sintomas em humanos? É possível identificar algum sintoma no animal silvestre também, por exemplo? Bom, no humano, o indivíduo tem um quadro, um pródromo, né, que a gente fala, de um quadro inespecífico de febre, dor no corpo, e 1 a 2 dias depois é seguido por lesões na pele, né, que começam no rosto e vão se disseminar pelo corpo, pode ter muita íngua também, principalmente região cervical, e são lesões, né, pustulosas, inicialmente parece uma picadinha de um inseto, mas depois evolui com uma secreção, e geralmente, né, na varíola do macaco, obviamente a gente não tem experiência clínica para falar sobre isso, então todo o conhecimento ainda vindo da literatura, e depois esse indivíduo tende a melhorar, né, nos dias subsequentes. É importante a gente saber, você me perguntou da questão do macaco, mas vou frisar que aqui no Brasil a gente não tem relato de animal, né, nem portador, nem animal doente, e que apesar desse nome de varíola do macaco, a transmissão aí, a circulação entre países, é possível que tenha ocorrido principalmente por roedores, tá? Então, apesar de levar o nome de varíola de macaco, tem outros animais que podem se infectar, esquilos, roedores, vários tipos de macaco, mico e etc. Tá? Então, esses animais, eles podem não estar doentes, né, e ainda assim transmitir, mas vou reforçar que o mais importante nos casos que tem acontecido é a transmissão entre indivíduos, tá? Inclusive com relato na literatura de uma possibilidade de transmissão por via sexual. Doutora, qual é a relação do vírus da varíola do macaco com o vírus da varíola humana?
A relação é que eles são da mesma família, do mesmo gênero, né? Então, são vírus parecidos, mas a sintomatologia, os sintomas também parecem muito, mas a varíola, ela é responsável por uma letalidade muito maior do que a varíola do macaco, né? Então, eles são vírus parecidos, são vírus de DNA, vírus parecidos, mas com uma sintomatologia também semelhante, mas a questão da gravidade, ela é bastante diferente. Doutora, qual a letalidade da varíola do macaco? Estudando um pouquinho sobre a varíola do macaco já em países africanos, a gente observa que tem uma variação de acordo com a região, né? Tem uma linhagem diferente desse vírus, a letalidade pode chegar até 30%, mas não é o que tem acontecido, né? Nos casos da Europa, nos casos aqui no Brasil a gente não tem nenhuma morte, por enquanto, né, registrada pela varíola do macaco, então a gente entende que a letalidade, ela é infinitamente, a linhagem que está circulando, ela é infinitamente menor do que a letalidade da varíola. Há alguma vacina para combater a varíola do macaco? Os pesquisadores, né, já observaram que a vacina da varíola, ela pode ter, provavelmente ela vai ter um efeito também protetor contra a varíola do macaco, mas a gente tem que lembrar que a gente, apesar de saber a receita para produzir a vacina da varíola, né, essa vacina ela não está em produção já há muitos anos, existe um pacto, né, entre os países, depois que a varíola foi erradicada, né, dos países não terem cepas guardadas da varíola, né, para produzir vacina, por causa do risco de bioterrorismo. Então, apesar da gente saber como produzir, até voltar a gente ter essa produção em larga escala, não é uma questão muito simples, né, imagino que não seja simples. Mas a vacina da varíola, né, humana, ela teria esse efeito protetor aí contra a varíola do macaco também. Além da vacinação, existe algum medicamento para lidar com esse vírus, doutora? Existem antivirais que estão em estudos, né, que foram inicialmente desenvolvidos aí para varíola e que podem ter um efeito também contra a varíola do macaco. Doutora, o vírus já chegou a 29 países que não são endêmicos. O que isso significa? Esse vírus pode se transformar em uma nova pandemia? Bom, tá todo mundo assustado aí, né, com a pandemia de Covid, mas espera-se, né, que pelo comportamento do vírus, é um vírus de DNA, um vírus mais estável, que sofre menos mutação, e a transmissibilidade desse vírus também é infinitamente menor do que a transmissibilidade do vírus da Covid. Então, a gente acredita, né, até pela velocidade com que os casos no Brasil têm se propagado, que é muito lento, que não aconteça nada semelhante ao que aconteceu com a Covid. Né? Então, é muito mais fácil a gente conter esse vírus do que um vírus de alta transmissão, como é o vírus da Covid, né? O SARS-CoV-2. Doutora, a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação à varíola do macaco? Bom, eu gostaria, sim, né, é uma coisa, às vezes a gente preocupa com uma coisa que está mais distante, mas a gente tem que lembrar da nossa boa e velha catapora, né, é um vírus, o vírus da catapora, né, o vírus da varicela, ele é diferente do monkeypox, né, mas ele tem muito mais a ver com a nossa realidade e que às vezes as pessoas não se preocupam, né, porque uma catapora num adulto, ela pode ser devastadora, e eu falo isso por quê? Porque um dos grandes diagnósticos diferenciais entre o monkeypox é a catapora, né? Então, o quadro pode ser semelhante, principalmente no adulto, pode confundir bastante. E às vezes a gente preocupa com uma coisa que é mais rara e esquece de uma coisa que é do nosso meio mesmo. As nossas crianças no Brasil, elas já são vacinadas pela catapora, mas a gente tem aí um gap, né, entre jovens, adultos jovens, que não foram vacinados e que também não tiveram catapora no passado, e eles estão altamente suscetíveis, né, essas pessoas, elas podem procurar, no SUS a gente não oferece vacina, né, de catapora para adulto, só em algumas situações especiais, mas essas pessoas que não foram vacinadas, não tiveram catapora, elas podem procurar a rede privada para se proteger, tá? Eu falo isso porque é um grande confundidor aí que a gente vai ter de enfrentar, né,
para diferenciar aí com a varíola do macaco. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Uma ótima tarde. Por nada, obrigada. Tchau, tchau. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia.